Uma influencer do sobrenatural dá um passo a mais do que devia e encontra uma bruxa que comercializa a sua alma. Um rapaz que viaja por uma estrada coberta de neblina passa por uma vendinha, encontra um vendedor misterioso que lhe faz uma revelação. E a história de um homem que carrega consigo uma entidade sobrenatural que apenas fica ali, de vigília, ao longo da sua vida inteira. Foi assim, através desse primeiro contato de alto impacto, que nós aqui na LQN conhecemos a organização do nosso vídeo de hoje, seguindo na nossa jornada de apresentarmos aí as organizações do nosso ecossistema de quadrinhos nacionais. As histórias que esses caras criaram falam muito ao meu coração e o da nossa comunidade também, e trazem muito aquela brasilidade que a gente tanto procura aqui na LQN. Porém, eles são muito mais do que isso. Nós estamos falando de mitologias criadoras de universos. Estamos falando da construção de um mundo futurista. Aventuras fantásticas, todas com um trabalho impecável de roteirização e arte. Quem diria que com essas premissas insanas, dignas de surpreender os milhares de votantes da nossa segunda edição do Troféu LQN e lhes render o prêmio de roteiro mais incrível, original, inovador e diferente na LQN, seria apenas a ponta do iceberg de tudo o que são esses caras. Aqui na nossa comunidade, você sabe, não faltam pessoas criativas quando estamos falando dos autores, então a sensação de abrir uma live e ler um quadrinho inédito é sempre a de encontrar um diamante. Ou melhor, é sempre a sensação de encontrar algo de um valor inestimado, viajando pelo Brasil afora. E é assim, dessa mesma forma, que a gente encontra organizações incríveis que se juntam para criar, para contar histórias, né? Mais uma das coisas que torna a organização que nós vamos falar hoje tão especial é justamente um algo a mais. Algo que está além de contar histórias fascinantes e interessantes, além de entreter o leitor. E aqui eu tô falando de uma visão muito mais holística da nossa cena. Algo que aqui na LQN a gente volta e meia fala, e essa pessoa entendeu tudo, quando a gente quer se referir a alguém que sacou o objetivo da LQN como um todo, o objetivo de colocar o quadrinho nacional no topo. Não apenas um, não apenas dois, mas toda uma cena. Que é totalmente o caso da organização de hoje, tá? E eu tô falando de possibilitar um primeiro passo, a realização de um sonho, para muitos autores que fazem parte da nossa comunidade, mas que por N motivos não conseguiam. E é isso aí, pessoal, é deles que nós estamos falando hoje, do Coletivo Cachimbal. Bora ver uma palavrinha do que eles têm pra gente? É com vocês, Gaba, Rafa. Fala B, fala pessoal da LQN, aqui é o Rafa, esse é o Gaba, nós somos o Coletivo Cachimbal, junto do Murilo Trigo, que não pôde estar presente por questões geográficas aí. Dentro das dinâmicas do coletivo eu faço o papel de ilustrador e de roteirista de algumas histórias, o Gaba roteiriza e edita as histórias, e o Murilo também é editor e roteirista, além de fazer ali um trabalho de coordenação da nossa confusão interna aqui às vezes. O coletivo, ele nasceu em Nova Iguaçu, onde a gente se encontrava quando a gente ainda era meio moleque, para tentar organizar essa vontade que a gente tinha de criar coisas. E os quadrinhos se apresentaram para a gente como essa forma de produção altamente possível, assim, muito punk, em que a gente já tinha as habilidades necessárias ali para executar ele, mal sabíamos. Durante 10 anos a gente foi apurando essas habilidades, produzindo de uma forma assim não muito eficaz, no sentido de se mostrar para as pessoas, mas foi um tempo de maturação necessário para a gente conseguir chegar no nível de qualidade que a gente achava legal para nós mesmos, ao mesmo tempo que a gente procurava ali formas de tentar fazer com que as pessoas enxergassem o nosso trabalho. E essa foi a parte mais difícil, assim. Durante algum tempo a gente tentou contato com as editoras, a gente tentou participação dentro de concursos, a gente tentou criar nosso próprio site, mas todas essas alternativas foram assim, batendo na pedra sempre, sem conseguir trazer para a gente muitos resultados. É claro que sempre há um aprendizado, sempre há uma maturação, mas assim, a gente não estava conseguindo o objetivo principal de qualquer pessoa que produz alguma coisa, que é mostrar essa produção final. Foi só no ano passado, quando a gente conheceu o LQN, meio que formalizou de verdade esse nome, o Coletivo Cachimbal, e essa identidade que a gente queria dar
para a gente mesmo enquanto criadores, que a gente conseguiu encontrar de fato um grupo ali que é o nosso público de leitores e também são outros quadrinistas que nos apoiam, e acho que a partir disso a gente vem conseguindo construir essa apresentação que até então a gente não conseguia fazer. Então a LQN teve esse papel fundamental para que a gente desse aí o próximo passo depois de um longo período de maturação. Bom, e mais ou menos nessa época que a gente chegou à LQN, né, que foi no ano passado, a gente, por acaso, acabou se encontrando nessa atividade de produzir fanzines, né, de nos auto-imprimir. Na verdade, isso começou a dar um grande prazer para nós, até porque a gente conseguia fazer o nosso trabalho circular por aqui, né, localmente. E o próximo passo também foi com a ajuda da LQN, porque no ano passado houve a primeira feirinha LQN e a gente se mobilizou para comercializar esse trabalho, né? Era um passo importante porque a gente era muito inseguro, então a feirinha LQN foi um passo crucial nessa jornada. E a partir da feirinha LQN surgiu a coragem que nós precisávamos para participar de eventos presenciais. A partir desse encontro com a LQN e de uma primeira produção ali que a gente conseguiu apresentar, nós também começamos a conhecer outros coletivos, outros grupos que incrivelmente assim eram mais próximos da gente, pessoas aqui da Baixada. Então o Capa Comics, o pessoal da Caosmose foram pessoas que colaram muito junto e nos apresentaram já algumas boas oportunidades aí de mostrar o nosso trabalho. Então, eu acho que a partir desse encontro com a LQN a gente começou a conhecer mais pessoas e isso foi muito importante para essa parte da apresentação do trabalho. E conforme a gente foi preparando o nosso material, surgiu a seguinte ideia: bom, já que nós estamos levando fanzines nossas, por que não levar também dos nossos amigos, companheiros LQNs, né? E aí eu comecei falando com alguns autores e a coisa foi acontecendo porque cada um que se juntava a essa empreitada dava um pouquinho mais de confiança, porque eu não sabia muito bem como os autores receberiam, né, essa ideia de confiar a nós o material deles para que nós divulgássemos, comercializássemos também, né? Mas isso acabou sendo muito bem recebido, eu acho que porque a LQN é um ambiente muito saudável e que inspira muita confiança, os autores toparam e acabou que assim foi um grande sucesso, talvez não tanto um sucesso de retorno financeiro, até porque não era nem essa a proposta, mas um sucesso do ponto de vista do interesse do público, do retorno que a gente tem. Sempre que a gente vai a esses eventos que a gente passou a frequentar o máximo possível, as pessoas ficam curiosas, elas ficam impressionadas, elas elogiam os nossos trabalhos, os trabalhos dos nossos amigos também, e isso pra gente é muito recompensante. A experiência que a gente tem tido é que existe sempre um interesse do público, existe sempre uma possibilidade de despertar algo nas outras pessoas a partir do nosso trabalho. Eu acho que atualmente a gente está conseguindo fazer jus à ideia de um coletivo, não tanto nas etapas de produção, que a gente ainda não tem produzido coletivamente, mas nessa etapa da divulgação, também da produção do material físico, né, que é muito importante. Olha eles aí, cara, que prazer é ter esses caras como aliados, galera, na moral. É muito bom encarar tudo que a gente precisa encarar para dar relevância para o quadrinho nacional, tendo esses dois caras ao nosso lado, na boa. Para os LQNs e LQNas mais atentos, sabem da capacidade, das habilidades do Rafa. Como o cara consegue aplicar diversas técnicas distintas de trabalho em trabalho. Aliás, eu vou explorar isso mais à frente. Ainda os mais presentes sabem o gênio, o quão estudioso, o quão erudito é o Gaba. O cara simplesmente sabe a origem de todas as palavras. Eu nunca vou esquecer quando ele contou pra gente em live que companheiro vem de aquele que divide o pão com alguém, sabe? Putz, é realmente um presente pra mim ser companheiro desses caras. E ó, eu não quero deixar de falar do Murilão também não, tá? Hoje ele mora fora, mas eu tenho certeza que ele nunca deixou de levar a força do coletivo Cachimbal com ele. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente e eu posso dizer pra vocês que ele é um cara incrível. Afinal, toda a estrutura que o coletivo tem hoje é graças a esses momentos em que eles estavam todos juntos, é ou não é? E ainda sobre o nome Coletivo Cachimbal, galera, quando eles me explicaram o porquê da palavra, eu curti bastante o fato de Cachimbal ser um peixe popular, ou até mesmo uma antiga estação ou algo assim.
Mas o bom mesmo é quando eles me explicaram que gostaram mais ainda por ser uma palavra que os gringos têm dificuldade para falar. E se quiserem falar, vão ter que aprender. Olha, esse é o espírito de levar o que é nosso em primeiro lugar que a gente carrega aqui na LQN. E o match não poderia ter sido mais perfeito com essa galera. Mas agora vamos para um dos pontos mais interessantes do coletivo e que eu tenho certeza que muitos de vocês ouviram falar por cima, mas possivelmente não entenderam por completo. Eu até falei sobre isso em um Reels, mas como aqui eu posso falar com mais calma, ufa, vamos lá, eu te explico. Esses quadrinhos, essas zines, o coletivo Cachimbal imprimiu e editou. É realmente algo tão inédito que até para mim foi algo difícil de acreditar em um primeiro momento. Mas vamos começar pelo começo. O coletivo tem o interesse e a expertise de imprimir zines. Sim, esse formato em que você pode, com alguns poucos equipamentos, imprimir a sua própria história, grampear e vender pelos eventos por aí. É quase que uma prática artesanal mesmo, sabe? Faça você mesmo, tá ligado? E nessa linha eles já faziam com as suas próprias obras por aí. Eis que o coletivo conhece a LQN. Nos aproximamos e a relação de confiança do coletivo com vários artistas da comunidade foi se criando. Jornadas em lives juntos, quinzena do terror, troféu LQN, muita coisa acontece e o que era uma relação de confiança hoje tem a força de uma guilda, isso mesmo. Por definição, proporcionar assistência e proteção aos seus membros, é ou não é? E foi daí que, para o famigerado evento, cada um no seu quadrinho, segunda edição, o coletivo teve a brilhante ideia de convidar artistas, ou melhor, agora já eram amigos, convidar amigos para imprimir as suas obras e levar ao evento, é isso mesmo, possibilitando aqueles artistas que não tinham condições de estarem presentes no evento, por morarem longe ou por qualquer coisa assim, ou não tinham mesmo a habilidade de construir os zines como essa belezinha aqui que o coletivo conseguia. E aí você me pergunta, mas como assim? Como eles não estão ganhando nada com isso? Não é possível? Vamos lá, é claro que existem custos por trás disso, para a produção e até para o retorno para os autores, ué. Mas o que eu quero dizer aqui, cara, é o seguinte, olha, dá para fazer com planejamento e confiança. O coletivo não é uma editora. Não fez isso porque os autores fazem parte do coletivo, não. Eles não têm nenhum vínculo além da paixão pelos quadrinhos e de terem se conhecido aqui na LQN, é claro. Eles são LQNos. E olha, essa iniciativa já tem meses, galera. Meses. E nós só recebemos notícias boas. Os autores estão diariamente conosco nas nossas lives. Estão super felizes por fazer parte. Aliás, parte dos zines dessa galera vai estar presente no nosso terceiro sorteio de quadrinhos da LQN, hein? Já tá participando? Olha, ter visto esse movimento ao vivaço, sentir que de alguma forma eu fiz parte disso, é um sentimento que não tem preço, na moral mesmo. E ó, eu sinto que esse é só o primeiro passo desses caras, tá? Muitas iniciativas como essas vêm por aí e eu tenho acompanhado a evolução dos estudos do Gaba em relação à qualidade dos zines. E meu amigo, aguarde e confie. Agora, e onde que você encontra as obras e iniciativas do coletivo Cachimbal? Vem comigo, no Insta você já fica conectado com eles. Nas plataformas digitais de leitura, na Funktoon, é claro, você já tem acesso às suas obras mais memoráveis gratuitamente. Agora, se você, assim como eu, quer ter acesso àquele algo a mais desses caras, pois é, galera, vocês devem estar vendo aí na tela os originais do Rafa, que dá cada quadro lindo. Os quadrinhos impressos, físico, para você ter na sua estante na qualidade máxima. Os prints que vão compondo o universo de Cinderela. Basta você acessar a lojinha dos caras, o link vai estar aqui embaixo na descrição. Você não pode perder, porque vem muito mais coisa boa pela frente. Portanto, galera, o que é importante de ficar registrado aqui nesse vídeo, além de como a nossa cena possui diversos tipos de iniciativas, diversos tipos de organizações, é a grandiosidade das ações do coletivo Cachimbal, de além de constantemente buscarem nos trazer melhores e melhores quadrinhos, um depois do outro. Eu falei para vocês que eu ia trazer mais detalhes
sobre as artes do coletivo, né? Portanto, aí vai, os mais atentos já sabem. Mas você sabia que na sua antologia de maior sucesso, Larvas, que ganhou o troféu LQN, eles aplicaram 3 tipos de técnicas tradicionais diferentes? Pintaram com aquarela, usaram lápis de cor convencional, giz de cera em uma outra? Isso porque nós não falamos sobre o alto contraste de Cidade de Sucata. Tudo isso baseado nesse compromisso de expandir o que se pode entregar quando se faz um quadrinho. Portanto, o que fica é essa mensagem. Surpreender o seu público pode ser muito mais do que história, mas sim uma expansão constante de novidades, técnicas, iniciativas e tudo mais o que a sua imaginação puder alcançar. Doideira, né? E se curtiu esse vídeo, já sabe, deixa um like, deixa um comentário. Comenta assim, Coletivo Cachimbal na LQN. Compartilha com todos os seus amigos que gostam de quadrinhos. Considera se inscrever aqui no canal. Todas essas métricas são muito importantes para a gente continuar dando o nosso máximo, fazendo o nosso melhor aqui no nosso canal de YouTube. E olha só, agora a gente tem o nosso botão de Seja Membro aqui no canal, hein? Nesse botão você pode acompanhar o nosso conteúdo exclusivo para membros, como o LQN Show e todas as suas edições. E se quiser apoiar ainda mais, tem o nosso Apoia-se. A partir de R$1 você já ajuda o nosso projeto a crescer. O meu muito obrigado e até a próxima.